O filme da Supergirl foi lançado, sendo o mais novo capítulo do universo cinematográfico da DC, o novo DCU. Mas tá meio polêmico. Esse filme está levantando dúvidas sobre o que podemos esperar do futuro desse DCU e se esse DCU sequer tem um futuro. Vamos discutir sobre isso nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Vini e estamos aqui para falar de DC, de super-heróis aqui no Cultura Exaltada. E eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre isso no canal, né? Mas se você acompanha o site, já viu várias críticas por lá, tanto da Marvel como da DC. Então, acompanha, vê as nossas críticas. O link do site está na descrição, beleza? Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar do mais novo capítulo do novo DCU, né? A atual franquia de universo compartilhado dos filmes da DC que começou em 2000, na verdade começou em 2024 com a série animada Comando de Criaturas, mas que estreou no cinema propriamente dito em 2025 com o filme do Superman. E agora saiu o segundo filme dessa franquia, que é o filme da Supergirl. E isso por si só já é meio que um motivo de questionamento, mas já vou falar sobre isso. A questão é que esse filme está sendo polêmico. O filme é dirigido por Craig Gillespie, roteirizado por Ana Nogueira, produzido pelo James Gunn e pelo Peter Safran, que são os chefões atuais da DC, do DC Studios. Esse filme aí está sendo polêmico por conta de vários fatores. Alguns que eu não concordo tanto que sejam fatos relevantes, como por exemplo a aparência da atriz. A galera fala que ela é feia, o pessoal fica sacaneando e tal. Eu não acho, eu acho isso supérfluo, pra falar a verdade. E não acho a atriz feia, já falo isso por si só. Então, pra mim essa questão aí já não vou nem falar sobre isso nesse vídeo. A questão que pega mais é roteiro, adaptação em relação, nesse caso específico, que é um filme que é inspirado em uma HQ específica e não adaptou muito bem, já vou falar, já adianto por aqui. E o fato do James Gunn dizer, o Peter Safran também, mas o James Gunn fala mais sobre isso, o fato deles, né, dos dois, eles confirmarem que eles definem quais projetos vão sair do papel pelo roteiro. Tipo, se o roteiro chamar a atenção deles, se o roteiro se eles virem no roteiro algo foda, acharem o roteiro foda, eles vão aprovar e o filme vai ser feito. E, bom, nós vimos o filme e o roteiro não é lá essas coisas não, hein. Enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de decisão deixa muito em aberto o que que tá com o futuro do o que que a gente pode esperar, né, a gente ainda não sabe muito bem o que esperar do futuro do DCU. Eu vou falar sobre isso, mas principalmente eu vou falar desse filme nesse vídeo. Então se você gostou disso e quer ver mais conteúdos desse tipo aqui no canal, se inscreve, nós vamos tentar retomar a frequência aqui do Cultura Exaltada com outros tipos de vídeos também. Tem alguns vídeos antigos que a gente não conseguiu lançar, como por exemplo o último vídeo, que é uma série de entrevistas com o elenco e diretor, roteirista do filme Abraço de Mãe, filme brasileiro, um vídeo que a gente gravou no Festival do Rio de 2024, mas por conta de vários fatores a gente não conseguiu lançar. Então a gente não queria, ao mesmo tempo a gente não queria perder esse material, então a gente lançou mesmo desse jeito. A gente chegou a perder até o material do áudio, inclusive, por isso que o áudio lá não tá lá essas coisas, mas, cara, eu peço pra você, se você gosta de filme brasileiro, se você gosta desse tipo de conteúdo de entrevistas, dá uma chance, eu vou colocar o link no card e na descrição, beleza? Dá essa moral aí, que deu um certo trabalhinho fazer esse vídeo, principalmente tentar manobrar o fato do áudio não ter, da gente não conseguir recuperar o áudio, então a gente legendou o vídeo todo e tal, enfim. Dá uma moral lá, dá uma olhada no vídeo aí e comente o que que você achou, tá? Lembrando que esse vídeo tem spoilers do filme da Supergirl. Então assista por sua própria conta e risco, beleza? O filme da Supergirl conta a história da Supergirl, que depois dos eventos do filme do Superman, partiu para o espaço ao lado do Krypto para comemorar o seu aniversário de 23 anos. Ela começa a passear aí por planetas banhados por sol vermelho para ela poder beber e ficar bêbada e o efeito funcionar nela, né? Porque como ela é uma kryptoniana e o sol amarelo deixa ela praticamente invencível, esse tipo de coisa não funciona se ela resolver beber na Terra, por exemplo, porque o álcool não funciona com ela. Enfim. Em um desses planetas, ela conhece a Ruthie, uma jovem
que teve a família inteira assassinada por um vilão chamado Crane das Colinas Amarelas, que é o líder de um grupo de piratas espaciais, podemos dizer assim, conhecido como bandoleiros. Root busca alguém para ajudá-la a matar o Crane e ter vingança pela sua família, e ela conhece a Supergirl, que é super forte e tal, e tem um senso por justiça. Supergirl não tem interesse em ajudar, porque ela não quer ajudar a Root a virar uma mulher, uma garota vingativa e tal, mas ela acaba embarcando nessa jornada mesmo assim, pois o Crane, além de roubar a sua nave, ele envenena o Krypto com uma flecha envenenada e só ele tem o antídoto. Então, a Supergirl embarca nessa jornada ao lado da Root, tanto para impedir que ela vingue os seus pais e se torne uma pessoa amargurada, uma pessoa que vive pela violência, coisas assim, mas principalmente porque ela quer resgatar o Krypto, ela quer conseguir o antídoto e salvar o cachorro dela. A premissa é muito interessante e se você leu o HQ, você percebeu que a premissa é bem parecida, né? Nesse sentido não vejo muito problema, mas tem questões aí que a gente precisa questionar. Assim, em questão de premissa inicial, tá beleza, tá tranquilo, mas se você leu o quadrinho, você vai ver que o quadrinho é bem mais desenvolvido. E o filme é bem mais corrido, bem mais direto ao ponto. Claro, é um filme. Um filme tem menos tempo de tela, é uma outra mídia, precisa ser mais corrido mesmo. Se fosse uma série de TV, por exemplo, que é dividida em vários episódios, dá pra desenvolver melhor. E eu acho que uma adaptação de Mulher do Amanhã merecia ser feito em série de TV justamente para ter um desenvolvimento melhor, porque é uma jornada. É uma jornada, passa por vários planetas, vários subplots que são importantes para o desenvolvimento das personagens e nesse filme não teve, infelizmente. Um fator que eu acho que funciona no quadrinho, mas que no filme deixou a desejar em relação à adaptação é porque no quadrinho muita coisa funciona porque a Supergirl já é uma heroína experiente. Tanto ela quanto o Superman. O Superman, por exemplo, muita coisa que acontece com a Supergirl, brigas que ela se envolve, por exemplo, é por conta do Superman. Por exemplo, um criminoso qualquer teve um parente prejudicado, preso pelo Superman, ele viu a prima do Superman e quer se vingar matando ela, tipo, subestimando ela e tal, achando que ela é mais fraca que o Superman e acaba se ferrando e ela bate em todo mundo. Basicamente isso. Esse tipo de coisa acontece mais de uma vez no quadrinho e não acontece nenhuma vez no filme. Tá, o filme não tem essa obrigação de fazer essa conexão, mas seria interessante porque daria a impressão de que o universo é mais vivo, né? A conexão é mais presente. Só que isso não funcionaria porque nem o Superman é tão experiente assim e ele, se bobear, ele nem foi para o espaço ainda, ter aventuras espaciais. No quadrinho, o Superman e a Supergirl já estão na ativa há muito mais tempo, há muito mais anos do que nos filmes. Nos filmes, se não me engano, o Superman ele só está ativo há uns 3 anos e a Supergirl menos ainda. Então, é complicado, né? E esse fator de falta de experiência não é só porque, meu Deus, é fã chato, acha que tudo tem que ser igualzinho e tal. Não, não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando no sentido de uma história como essa do Mulher do Amanhã teria muito mais peso se a Supergirl fosse mais experiente. Por exemplo, eu acho que esse filme funcionaria melhor se ele não fosse o segundo filme do DCU. Eu acho que essa é a parada. Esse filme ser o segundo filme do DCU foi precipitado, na minha opinião. Ele deveria ser, tipo, ele deveria sair, tipo, daqui a alguns anos, depois do segundo, talvez depois do terceiro filme do Superman. E com a Supergirl já sendo introduzida e aparecendo em alguns outros filmes antes disso. Pra dar um tempo pra ela ser experiente e ter a sabedoria necessária até mesmo pra ser a mentora da Ruth, como é no quadrinho. E o que vemos nesse filme é um desenvolvimento até que decente, mas que pro que ele se propõe a fazer é corrido. O filme, ele além da jornada da Supergirl e da Ruth, ele também explora o passado. Isso eu acho legal, mostra a destruição de Krypton, o que aconteceu com a Supergirl na cidade de Argo City, como acontece no quadrinho. Mas tem uma diferença que eu acho crucial em relação ao quadrinho também, que também afetou o desenvolvimento da personagem. Eu até compreendi a intenção. Já vou avisando, esse vídeo vai ter spoiler, beleza? É uma análise com spoiler. Eu não dei spoiler até agora, então se você
já não viu o filme e não quer que tenha spoiler, pode sair, vai ver outra coisa, mas se você não liga pra spoiler ou já viu o filme, fica aqui comigo, beleza? Simplifica bastante a lore da Supergirl. No sentido de, por exemplo, no quadrinho, ela já é uma adolescente quando Krypton é destruída. Ela presencia a destruição de Krypton, em primeira mão. E isso também é muito importante para o desenvolvimento da personagem, para os traumas que ela, inclusive, ela transmite no próprio HQ Mulher do Amanhã. Já o filme, ele simplifica isso, fazendo ela nascer depois da queda de Krypton. Ela já nasceu em Argos City, a mãe dela estava grávida quando Krypton foi destruída. Eu entendi, ou pelo menos eu acho que eu entendi, a intenção por trás disso. É uma forma de explicar, de simplificar o fato dela aparentemente ser mais nova que o Superman. No quadrinho, ela tem a aparência de mais nova, mas ela é mais velha que o Superman. Quando ela era adolescente, o Kal-El, ele era um bebê e foi enviado para a Terra antes da destruição de Krypton. Ela era adolescente quando isso aconteceu. Ela só foi enviada para Krypton anos depois, quando Argo City foi destruída, mas acontece alguma coisa que ela fica presa e meio que o tempo para ela. O que acontece varia de versão. Tem versões em que ela, por exemplo, ela vai para a Zona Fantasma, onde o tempo se passa de forma diferente, e tem versões em que ela entra num sono criogênico, por exemplo. De qualquer forma, quando ela chega na Terra, muitos anos haviam se passado e o Kal-El, o bebê Kal-El, já tinha se tornado o Superman. Enquanto ela, parece que nada aconteceu, parece que dias se passaram apenas. Então, mesmo ela sendo mais velha, tendo nascido antes do Superman, ela aparenta ser mais nova que ele. Então, ela se torna a Supergirl. Eu acredito que eles ficaram com preguiça ou acharam que seria muito complicado trazer isso de forma resumida nos cinemas, então eles simplificaram as coisas e fizeram a Supergirl realmente ser mais nova que o Superman. Enfim, até aí tudo bem, não vejo problema nisso, mas o problema é que, por consequência disso, dessa simplificação, a Supergirl não vivenciou a destruição de Krypton, logo ela tem muito menos trauma que a sua versão dos quadrinhos. Tá, não menosprezando o fato ela de qualquer forma ela viu a civilização onde ela vivia morrer e tal, a família dela morreu, beleza, mas o peso é menor. Junta isso com o pouco tempo que ela tem na ativa como Supergirl, faz automaticamente tudo o que a gente vê ela fazendo no filme ter um peso menor do que o que ela tem nos quadrinhos. Tá. Até agora eu tô falando de comparações com os quadrinhos. Porque realmente, pra quem leu o quadrinho, isso é uma coisa que pesa muito. Agora, se você não leu o quadrinho, isso vai fazer diferença pra você? Acredito que não. Mas algumas cenas, eu tô falando isso porque eu já conversei com colegas que assistiram o filme comigo na cabine de imprensa, sem ter lido o quadrinho, e muita gente, tipo, tem muita cena que eles realmente viram e acharam que foi, tipo, forçado, por exemplo. Um exemplo, tem uma cena em que a Supergirl, ela enfrenta a brigada lá, brigada não, os bandoleiros. O vilão lá, o Kran, ele mata uma família lá. Aí ela vê essa família morta, que são pessoas que ela se aproxima numa pequena parte da história. Ela vê a família morta lá, vê outras pessoas mortas depois da batalha. Ela não aguenta. Tem uma discussão com a Ruth pouco tempo antes sobre esse dilema dela não querer que a Ruth mate e tal. E ela mesma já é meio amargurada por conta do que aconteceu em Argo City. O que aconteceu com. Depois que ela tem essa discussão e vê o cenário lá de destruição, ela sobe no espaço e dá um grito. Beleza, ela. Muita coisa lá dentro, ela quis botar pra fora, ela voou e deu um grito. Só que assim, não explica exatamente por que ela precisou ir pro espaço pra fazer isso. No quadrinho já explica. E no quadrinho o impacto é bem maior. Por quê? No quadrinho já deixa claro que ela tem esse trauma, essa mágoa, essa questão interna por conta de ela ter visto a destruição de Krypton, a destruição de Argo City. E, tipo, é uma fúria interna que não tem o que fazer. Porque não tem um culpado, não tem alguém pra descontar a raiva, é uma coisa que vai viver com ela o resto da vida. Beleza, ela já tem isso aí reprimido.
Aí tá, aí o que que acontece no quadrinho? Ela viaja de planeta em planeta em busca dos bandoleiros pra localizar o Krang, e ela vê várias civilizações dizimadas, ela vê atrocidades, ela vê gravações dos feitos dos bandoleiros que deixaram ela perturbada. E depois dela ver um determinado planeta que era pacífico ser dizimado pelos bandoleiros, ela não aguenta e ela vai pro Sol. Ela não vai pro espaço só, ela vai pro Sol para extravasar. E ela faz isso porque se ela fizesse isso naquele planeta, o seu grito poderia destruir tudo por conta do seu poder, da sua força. E isso é explicado no quadrinho. Isso não é explicado no filme. Simplesmente ela vai pro espaço e dá um grito. E beleza, a intenção é boa, a intenção é fazer algo desse tipo, mas sem toda essa bagagem que eu falei agora, o impacto da cena foi menor. Só apareceu, tipo, uma pessoa querendo extravasar, querendo gritar. Sabe aquelas quando a gente tá muito puto e pra não assustar ninguém, bota a cara no travesseiro e grita no travesseiro? É basicamente isso que acontece no filme. E eu achei bacana, mas é um exemplo de uma cena com menos impacto do que nos quadrinhos, por conta de tudo isso que eu falei até agora. Beleza, mas e como um filme em si? O filme da Supergirl, ele funciona como um filme independente de ser adaptação, independente do quadrinho ser melhor ou não? Cara, funciona, funciona. É um filme bem direto ao ponto, com início, meio e fim, e sem muita enrolação, pro bem ou pro mal, mas o roteiro é fraco. O roteiro é fraco porque, assim, é um feijão com arroz padrão. É um filme que tinha potencial, principalmente por conta do seu material original ser assim. É um filme que tinha um potencial para ser bem mais dramático, ser uma talvez uma ópera espacial, mas ele se tornou apenas uma aventura genérica. Se tornou uma aventura tipo assim: "Ah, tem o objetivo, vai para o espaço, descobre onde o cara tá, vai lá, briga", rola aquele momento em que o personagem fica para baixo, que sempre tem, depois resolve e Hum, derrota os bandidos e é isso aí. Para o que ele se propõe a fazer, né, é bacana. Talvez por conta do material original a gente tenha, eh, eu pelo menos tenha esperado mais do que eles realmente pensavam em fazer. Nesse sentido, o filme entregou uma coisa decente, tipo, cumpriu o seu dever como um filme de super-herói. Mas ele poderia ter sido bem mais que isso, poderia ter sido uma coisa bem mais, eh como se diz, bem mais cabeça. Mas eu acho que eu esperei demais de um filme de super-herói da DC, né. Talvez o erro tenha sido meu. Sobre esse filme ser um Guardiões da Galáxia da DC. Muita gente compara isso por conta da ambientação, o fato do James Gunn estar envolvido de certa forma e, enfim, ser um filme de super-herói no espaço com um personagem, com protagonistas fora do comum, né, vamos dizer assim. Tem semelhanças sim, tem semelhanças com Guardiões da Galáxia, mas não é um Guardiões da Galáxia da DC. Primeiro que ele não tem, digamos que, um grupo de desajustados que se une para um objetivo em comum. É só a Supergirl e a Ruth. O Lobo tá no filme, mas ele não é um aliado, vamos dizer assim. Ele só tá lá e, tipo, por coincidência do destino, o objetivo dele se alinha até segunda ordem com o objetivo da Supergirl. Ele vai lá, resolve o que tem que fazer e vai embora. Essa é a parada. Ele não é um Drax, por exemplo, que é um assassino sanguinário, mas é bobão e se junta aos heróis porque ele vai com a cara do protagonista. Não, não é isso. Ele é o lobo que a gente conhece. Enfim, inclusive eu já vou falar mais sobre ele. Tem sim semelhanças, por exemplo, uma atenção a mais a músicas, né? Músicas conhecidas. Tem detalhes, por exemplo, a Supergirl aparece ouvindo música num headphone e tal, que é bem parecido com o que o Peter Quill, né, o Senhor das Estrelas, faz no Guardiões da Galáxia. Tem alguns alienígenas com alguma aparência que lembra figurantes alienígenas do Guardiões da Galáxia e tem alguns figurinos que, se não me engano, são reaproveitados do Guardiões da Galáxia 3. Pois é, tem isso. Mas tirando isso, cara, eu acho que dá pra distinguir bem Supergirl de Guardiões da Galáxia. Comente aqui se você concorda comigo nisso, inclusive. Sobre o Lobo é um personagem que chamou bastante atenção desde que
foi revelado que ele estaria no filme, porque ele é interpretado pelo Jason Momoa, um ator que muita gente já desejava que seria o Lobo, mas ao mesmo tempo ele já fez um personagem da DC que é o Aquaman. E quando o Jason Momoa anunciou que ele continuaria, aquele tweet não, aquele post no Instagram que ele fez todo feliz depois de uma reunião com o James Gunn e tal, com a galera lá, o Zaslav lá e tal, e ele saiu todo felizão. A gente acreditou que, por exemplo, ele poderia ser salvo, né, quando o DCEU morreu e o DCU nasceu, né. A gente achou que, por exemplo, ele ia continuar como Aquaman no DCU. Principalmente porque o filme do Flash era pra ser o reboot, né, e acabou não sendo. E o filme do Aquaman, o Aquaman e o Reino Perdido, saiu depois. Então a gente chegou a teorizar que o filme do Aquaman, o Aquaman e o Reino Perdido, ele já se passava no novo DCU, mas não foi o caso. O Aquaman acabou sendo o último filme do DCEU e o Jason Momoa é outro personagem no DCU. Ele é o Lobo. E melhor decisão possível. E, inclusive, em entrevistas que por exemplo, se você ver aqui atrás o crachazinho, eu estive presente na conferência de imprensa do filme da Supergirl. Eu fui no Supergirl Fan Fest, cheguei a entrevistar o pessoal lá. Eu entrevistei o Peter Safran, velho. Eu entrevistei o Peter Safran. Cara, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Enfim, nessa conferência de imprensa, tanto o diretor, o Craig Gillespie, como o próprio Peter Safran, eles falaram que o Jason Momoa estava perturbando eles, a Warner, né, no caso, para interpretar o Lobo, e ele fazia isso há 15 anos. E finalmente ele conseguiu. Ficou bom? Na minha opinião, ficou muito bom. Tanto de aparência, como de interpretação, como de trejeitos, o Jason Momoa sabe ser o Lobo. Mas tem aquela questão que é o Jason Momoa, né? Ele tem as limitações dele na questão de atuação, ele não consegue tirar os próprios trejeitos dos personagens que ele interpreta, mas mesmo assim consegui enxergar o Lobo naquele personagem e não o Jason Momoa fantasiado de lobo, vamos dizer assim. Então, eu acho que, assim, esse personagem tem muito potencial e provavelmente vai voltar no futuro da franquia. Quem sabe num filme solo. E se for filme solo, pelo amor de Deus, que seja mais de 18. Porque tem uma questão nesse filme que me deixou bolado. Uma das coisas que eu não gostei desse filme é da coreografia de luta. As cenas de ação são legais, tem muita cena de ação boa, mas coreografia de luta, ver a Supergirl lutando, dando soco, dando chute na galera, me incomodou. Porque não parece que eles sabiam fazer a Supergirl brigar. Tem alguns detalhes que eu acho interessantes, como por exemplo, a Supergirl, ela apanha muito, mas quando ela tá sem poderes. Mas eu acho isso interessante porque, como ela nunca teve treinamento de luta, e ela geralmente quando luta ela tá com seus poderes, e ela não se acostumou a se proteger. Ela luta sempre de guarda baixa, porque geralmente se ela leva um soco ela não sente nada. Então quando ela tá lutando sem poderes, ela tá de guarda baixa, porque é assim que ela sabe lutar, então ela acaba apanhando porque ela não sabe fazer uma defesa. Logo, ela recebe soco, ela apanha e ela sente porque ela tá sem poderes. Isso faz sentido, mas, mesmo assim, tem cenas de luta com ela que, cara, tá meio beira o vergonha alheia, na minha opinião. Somente alguns momentos, principalmente no final, que as cenas de luta com ela ficam bacanas, porque aí já eu acho que é um momento em que eles se dedicaram mais pra ficar bacana. Outra coisa que eu achei estranho nas cenas de luta são os cortes. Muitos cortes que prejudicaram a sequência e cortes, inclusive, que prejudicaram a parte. Beiraram a censura, por exemplo. Tem uma cena lá que o Lobo tá matando um personagem que, na hora do momento em que ele mata, né? Que provavelmente é um momento que seria mais 18, né? Sei lá, ele degolando alguém, sei lá, fazendo um bagulho assim, quebrando o pescoço, coisa assim, coisa que não daria pra mostrar num filme pra todas as idades. Eles cortam pra outra cena, mas o corte que eles fazem é muito ruim. Deu um zoom esquisito, tal, parecia que eles não souberam fazer direito, sei lá, mostrou muita coisa que não podia mostrar, eles viram na última hora e deram um zoom esquisito. Bagulho estranho, ficou estranho. Isso aí é uma das coisas que eu não gostei. Porque merecia mais, merecia muito mais. Apesar de tudo isso que eu tô falando, eu não desgostei do filme, mas eu esperava muito mais.
Eu esperava muito mais desse filme, eu esperava ver um filme que me empolgasse, um filme que me deixasse feliz saindo do cinema, e quando eu sa e isso não foi isso que aconteceu. Infelizmente, quando eu saí do cinema, eu saí meio assim: legal". Tipo, eu saí desse jeito. Não achei o filme horroroso, não achei o filme: "Meu Deus, esse filme é o pior filme que eu vi na minha vida, DCU morreu por conta desse filme", não achei. Apesar de eu acho de que esse filme pode sim prejudicar bastante o futuro do DCU, mas não necessariamente por conta da qualidade, mas por conta da pouca bilheteria que ele vai gerar, e já tá gerando, né, pouca bilheteria. Mas em questão de gosto pessoal por conta do filme, eu achei que, tipo, bacana. Mas eu não queria um filme bacana, eu queria um filme foda, mas não foi o que aconteceu. Sobre o futuro do DCU, cara, eu fico preocupado no sentido de o James Gunn e o Peter Safran, eles já declararam publicamente que eles decidem o futuro do eles decidem quais são os próximos filmes que vão sair de acordo com o roteiro. Tanto é que, por exemplo, o próximo filme que vai sair é o filme do Cara de Barro, um filme que não estava previsto no começo, não foi um dos filmes que ele anunciou na primeira leva de filmes que ele tinha anunciado, mas surgiu no meio do caminho porque alguém fez um roteiro, não lembro quem é o roteirista, e alguém fez um roteiro do filme do Cara de Barro, apresentou para o James Gunn, ele achou foda e falou: "Beleza, vamos fazer esse filme". E aí esse filme passou à frente de vários outros filmes, inclusive o filme do Batman. O filme do Cara de Barro vai sair antes do filme do Batman. Eu acho isso meio estranho. Mas enfim. O que eu tô querendo dizer com isso é que, legal, beleza, ele tá priorizando qualidade, teoricamente. Mas isso pra mim também mostra uma certa falta de planejamento. Beleza, só porque o roteiro é bom, você tem que passar por cima de outros filmes, que teoricamente eram pra sair antes. Isso tira a sensação de que tá tendo um planejamento pra esse universo compartilhado. Ele tá, tipo, apresentou a ideia, ele gostou, faz o filme. Entendeu? Não parece que tá tendo uma certa, organização em questão, tipo: "Ah, o filme tal tem que sair antes do filme tal, porque a minha narrativa exige que o personagem tal seja introduzido primeiro". Não parece que tá acontecendo isso. E eu acho isso errado, na minha opinião. Eu acho que tem que ter os 2, tem que ter um roteiro bom e tem que ter um planejamento interessante para a narrativa geral da franquia, já que a ideia é ter um universo compartilhado, tem que ter uma narrativa compartilhada também, junto com a narrativa solo de cada filme. E parece que não é isso que está acontecendo. Mas outro fator que me preocupa com isso é que, cara, ele declarou publicamente que o que fez o filme da Supergirl ser lançado tão rápido foi justamente o roteiro da Ana Nogueira. Que eles leram e acharam foda, acharam incrível e resolveram fazer logo o filme. Mas a gente viu o filme e não é nada incrível não. O roteiro é tipo na média, é um roteiro bom, um roteiro medíocre, não no mau sentido. Tipo, não tem nada demais nesse filme, assim. Nada demais que faça ele ser, incrivelmente bom a ponto dele querer passar por cima de outros filmes. E é isso, eu não achei esse filme algo. Se o que a gente viu em Supergirl é o nível de roteiro que o James Gunn e o Peter Safran consideram incrível a ponto de aprovar um filme, temos que nos preocupar. Porque será que Cara de Barro vai ser assim também? Será que o Superman e o Homem do Amanhã que vai sair ano que vem vai ser assim também? Será que os próximos filmes, a série dos Lanternas que sai esse ano, vai ser assim também? Tipo, a gente não quer só feijão com arroz em filme de super-herói. A gente quer coisa diferenciada. A gente quer coisas que realmente sejam incríveis. E o padrão de qualidade, nos baseando em Supergirl, o padrão de qualidade no roteiro que o James Gunn e o Peter Safran estão aprovando, se for nesse mesmo nível sempre, a gente só vai ver filme mediano no DCU. E a gente não quer ver só filme mediano, a gente quer ver filme foda. A gente quer ver filmes de super-heróis que deixam a gente empolgados. E apesar do filme da Supergirl não ser lá um filme ruim, ele não deixou a gente empolgado. Pelo menos falando por mim, pelo menos. E eu conversei com algumas pessoas lá e não vi a galera empolgada com o Supergirl, não. Eu vi pessoas mais empolgadas com o filme do Superman do que com o filme da Supergirl.
E não é porque o filme é protagonizado por mulher, não é por conta dessas coisas não, é porque realmente o filme não empolgou. E, cara, eu fico triste com isso. E eu espero que eu esteja me preocupando à toa. Eu espero que isso seja só um caso isolado, que o filme do Cara de Barro seja incrível, que o filme do Superman Homem da Manhã seja incrível, que a série dos Lanternas seja incrível também, e que os próximos filmes sejam incríveis também, filmes e séries. Mas eles precisam tomar cuidado com a qualidade dos produtos que eles estão aprovando. Porque Supergirl não é incrível. Supergirl é ok. Supergirl é um filme ok. E em nível de adaptação, aí não gostei tanto. Mas entendo algumas mudanças, outras eu não concordo tanto. Eu acho que Supergirl funcionaria melhor, primeiro sendo lançado um pouco mais pra frente e de preferência se fosse série de TV. Lançar Supergirl como segundo filme do DCU foi uma escolha equivocada na minha opinião. Mas falar sobre o que eu acho que deveria ser o planejamento do DCU é um assunto para outro vídeo, inclusive comente aqui se você quiser ver, beleza? Que quem sabe eu traga. Enfim, eu falei pra caramba aqui, né? O Bruto tá dando uns 40 minutos de vídeo, mas é basicamente isso. Eu quis desabafar um pouco. Essa é a minha crítica, minha opinião. Não é bem uma crítica, a crítica tá no site, inclusive. Dá uma olhada na crítica que tá no site, pra você saber aí qual é a nossa opinião mais técnica do filme da Supergirl. Mas eu queria trazer esse vídeo aqui pra falar do que eu achei do filme da Supergirl e, enfim, desabafar um pouquinho com vocês sobre as minhas preocupações com o futuro do DCU, porque é uma franquia que eu quero que dê certo, eu espero que dê certo, torço para dar certo, mas por enquanto tá meio nebuloso. E eu espero que essa neblina cesse em breve. Torcendo muito para que a série dos Lanternas seja muito boa, que o filme do Cara de Barro, apesar de eu achar questionável, ser muito bom, e os outros filmes também serem, outros filmes e séries serem muito bons também. E que o caso da Supergirl seja só um caso isolado. Vamos torcer. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, acompanhe o Cultura Exaltada nas redes sociais também, Instagram, principalmente Instagram, e acompanha o site também. E me acompanha nos meus projetos pessoais também, como por exemplo o Z Multiverso, que tá aqui em collab nesse vídeo. E me siga lá também para ver outros conteúdos de cultura pop, beleza? Valeu, galera, até a próxima e fica na paz.